Deus ainda fala comigo? Escute a resposta direta de Deus no seu coração. Há momentos em que o silêncio parece o único som que Deus nos oferece. Você ora, clama, busca respostas, mas tudo o que encontra é o eco da própria voz. No fundo, uma dúvida sussurra: será que Deus ainda fala comigo? Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um encontro. Um encontro entre o seu coração cansado e a voz divina que nunca deixou de te chamar. Hoje você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como enxerga o silêncio de Deus. Vai entender que Ele fala sim, e muitas vezes de maneiras que você ainda não aprendeu a reconhecer. Antes que este vídeo termine, você ouvirá algo que vai despertar o que estava adormecido dentro de você. O que está prestes a acontecer aqui é mais do que palavras. É a manifestação de uma resposta que você esperava há muito tempo. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Existe uma razão espiritual que te trouxe aqui, e ela está prestes a ser revelada. Nos próximos minutos, você sentirá a presença de Deus se aproximando. Não como um som distante, mas como uma voz que toca o íntimo da alma. Essa voz pode vir através de um versículo, de uma lembrança, ou até mesmo de um simples arrepio. Ela é o sinal de que o Criador ainda fala, e Ele escolheu este momento para falar com você. Fique até o fim, porque o que será dito neste vídeo é o que o seu espírito esperava ouvir há muito tempo. E quando o Espírito Santo toca, nada permanece igual. Você já percebeu como o silêncio pode ser ensurdecedor? Há dias em que você dobra os joelhos e parece que suas palavras se perdem no ar. Nenhum sinal, nenhuma resposta, apenas o peso do vazio. É nesse instante que muitos desistem, achando que Deus se calou. Mas o silêncio dele nunca é ausência, é propósito. Deus fala, até quando parece não falar. Ele fala através do tempo, da espera, do que ainda não aconteceu. Quando ele se cala, está moldando o seu coração. O silêncio é o idioma da fé. É ali que aprendemos a confiar, mesmo quando nada faz sentido. Muitas vezes você pediu um sinal e ele veio disfarçado de atraso. Pediu uma palavra e ela veio na forma de um desafio. Pediu um milagre e recebeu um processo. O silêncio de Deus não é rejeição, é direção. Ele te cala por fora para te falar por dentro. Hoje, talvez Ele esteja te chamando para ouvir de um novo modo. Não pelos ouvidos, mas pelo coração. Porque quando o ruído do mundo se apaga, a voz de Deus se torna mais clara. Há um tempo em que Deus parece distante, mas na verdade, Ele está preparando o terreno. Ele observa cada oração e lágrima, e quando o coração está pronto, a voz dele ecoa com poder. Deus nunca se adianta, mas também nunca se atrasa. Ele fala quando sabe que você pode compreender. Existem respostas que, se viessem antes da hora, te afastariam do propósito. Por isso, o silêncio é a linguagem da paciência divina. Ele espera o instante em que sua fé amadurece o suficiente para entender que a demora também é amor. Talvez você ache que está parado, mas Deus está te reposicionando. Ele está limpando o ruído das suas emoções e abrindo espaço para que a voz dele encontre morada. Quando tudo parecer quieto demais, lembre-se, o céu não está imóvel, está trabalhando em silêncio. E quando o momento chega, você reconhece. O coração que antes duvidava agora entende, porque a voz de Deus não vem com alarde, mas com autoridade. Quando Ele fala, não há mais confusão, há paz. Quando Deus fala, Ele não precisa de trovões nem sinais visíveis. A voz dele se manifesta dentro do coração, suave, firme e inconfundível. É aquela sensação de paz no meio da dúvida. Não é um som que vem de fora, mas uma presença que fala por dentro, onde nenhuma palavra humana alcança. A voz de Deus é como um sussurro que desperta a alma. Ela chega nos momentos mais inesperados, em uma canção, em um versículo, em um olhar, ou no simples ato de respirar. Quando você se abre para ouvi-la, ela se torna clara como a luz da manhã. É no coração que Deus mais fala, porque é ali que mora a essência da fé. Quando você sentir paz após a oração, mesmo sem ver mudança ao redor, entenda, foi Ele quem falou. Essa é a voz que te guia, te corrige e te consola. Uma voz que não acusa, mas orienta.
uma voz que não impõe medo, mas renova a esperança. Quando você aprende a reconhecê-la, nunca mais se sente sozinho. Deus fala de maneiras que ultrapassam a lógica humana. Às vezes, ele fala através da palavra, quando um versículo parece ter sido escrito exatamente para o seu momento. Outras vezes, usa pessoas, situações ou até obstáculos que te forçam a parar e refletir. O que parece coincidência é, na verdade, o roteiro divino conduzindo você ao propósito certo. Quando o Espírito Santo deseja alcançar o seu coração, ele transforma o comum em mensagem. Um erro pode se tornar lição, uma perda pode se transformar em libertação, uma espera pode revelar o verdadeiro caminho. Nada é aleatório quando se trata de Deus. Tudo comunica algo, até o que você julga insignificante. Por isso, é preciso sensibilidade espiritual. Quem vive apressado, raramente ouve o que o céu tenta dizer. Deus fala no detalhe, na pausa, no intervalo entre um pensamento e outro. E quando ele fala, até o que era confusão se torna clareza. O segredo está em estar atento. Quando o coração aprende a perceber os sinais de Deus, o mundo deixa de ser apenas cenário, passa a ser altar. Há um instante em que tudo muda. O coração que antes estava confuso se aquieta, e o que antes era dúvida se transforma em entendimento. É nesse momento que a resposta chega. Ela não vem sempre com palavras, mas com clareza. A mente se acalma, a ansiedade cede e uma certeza silenciosa toma conta. Deus respondeu. A resposta de Deus pode ser um consolo, uma porta aberta ou até um não que salva. Quando ele fala, o coração sabe. A presença é tão forte que não há espaço para questionar. Deus não responde para satisfazer a curiosidade, mas para confirmar o amor. Cada resposta dele é um lembrete de que você nunca esteve só. Mesmo quando parecia esquecido, ele estava escrevendo uma história em que a resposta seria o ponto de virada da sua fé. E quando ela chega, tudo ao redor muda. Ouvir a voz de Deus é mais do que obter uma resposta, é ser restaurado por dentro. Depois que Deus fala, surge o convite mais desafiador da fé: confiar. Não apenas acreditar, mas descansar no que ele disse. A verdadeira confiança não se apoia em promessas visíveis, mas na certeza de que o que Deus fala se cumpre, mesmo que ainda não se veja. Confiar em Deus é escolher permanecer firme quando tudo balança, é continuar orando quando o silêncio volta. É andar pela fé quando a razão tenta paralisar. O coração que confia não precisa entender cada detalhe, ele apenas sabe que está nas mãos certas. A confiança é o elo entre o que ele fala e o que ele realiza. Quando você decide confiar, o medo perde força e a fé assume o comando. Deus está te chamando para um novo nível de confiança. Não olhe para o que não deu certo, olhe para o que ele ainda vai fazer. Quando você aprende a ouvir Deus, algo profundo acontece. A presença dele começa a transformar tudo dentro de você. As feridas que o tempo não curou começam a cicatrizar. Os medos perdem o poder e uma paz inexplicável se instala. Não é apenas ouvir, é sentir. A presença de Deus muda o ambiente, muda o olhar, muda o coração. A presença divina não depende de um lugar ou de uma hora específica. Ela se manifesta onde há entrega verdadeira. Pode ser no quarto, no trabalho, no meio da dor ou na alegria. Quando o coração se abre, o Espírito Santo entra e faz morada. Ele traz luz onde havia confusão e renova a esperança onde só havia cansaço. Essa presença não exige perfeição, exige sinceridade. Deus não procura pessoas impecáveis, procura corações dispostos. Quando ele se aproxima, o que era vazio se enche, o que era medo vira coragem, e o que era tristeza se transforma em louvor. Permitir que Deus esteja presente é permitir que ele reescreva a sua história. E quando ele está, nada mais é igual. A presença dele não apenas conforta, ela renova, restaura e refaz tudo o que um dia foi quebrado. Quando Deus fala com você, não é apenas para te consolar. É também para te transformar em voz para outros. O que você recebeu não deve ser guardado em silêncio. Cada resposta divina é uma semente que precisa ser plantada no coração de alguém. Compartilhar o que Deus fez é mais do que contar uma experiência.
é permitir que o amor dele continue se espalhando. Quando você fala sobre como ele te tocou, uma nova fé é despertada em quem te ouve. O testemunho é o eco da voz de Deus na terra. Há pessoas que oram em segredo pedindo o mesmo sinal que um dia você recebeu. Quando você abre a boca, Deus usa as suas palavras como resposta para elas. É assim que o milagre se multiplica. A bênção que permanece parada se enfraquece, mas a que flui se fortalece. Por isso, compartilhe a palavra, envie o vídeo, conte a sua história. Cada gesto é um canal por onde o Espírito Santo alcança alguém. O que Deus te revelou é luz, e a luz não foi feita para ficar escondida. Agora que você chegou até aqui, saiba, Deus ainda fala. Ele nunca deixou de se comunicar, apenas fala de um modo que o mundo não entende. Ele sussurra em meio ao ruído, consola no meio da dor e responde quando o coração se rende. Se você sentiu algo diferente enquanto ouvia estas palavras, não duvide, foi Ele. Deus te trouxe até este momento para reafirmar o que sempre foi verdade. Você nunca esteve sozinho. Ele te ouviu quando ninguém mais ouvia, te sustentou quando você pensou em desistir. Agora Ele te chama novamente para caminhar ao lado dele. A voz dele não é ruído, é direção. A partir de hoje, decida viver ouvindo essa voz. Deixe que ela guie suas escolhas, fortaleça seus passos e te leve de volta ao propósito que talvez tenha se perdido pelo caminho. O mundo tenta te distrair, mas o Espírito Santo te chama de volta para o centro da vontade de Deus. Feche os olhos e apenas diga: "Fala, Senhor, o teu servo ouve." Essa simples entrega abre as portas para o sobrenatural. E quando Ele fala, tudo muda. Que esta mensagem seja o início de uma nova fase da sua fé, mais íntima, mais viva, mais guiada pela voz do Criador.